é para Deus. O culto não é para mim, o culto não é para você, o culto é para Deus. Deus, Senhor, Pai, grandioso e poderoso, tremendo e justo e fiel e verdadeiro, bondoso, misericordioso. Glórias a Ti, Senhor. Agradecemos o Senhor na beleza, na majestade da Tua santidade, da Tua bondade. Honramos o Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra e de toda glória, de toda adoração. Nos juntamos aqui, Senhor, como igreja do Senhor para Te adorar. Recebe-nos, Senhor, aos pés do Teu santo trono como adoradores. Livra-nos, Senhor, da mentira, dos mentirosos, do engano. Dá-nos, Senhor, discernimento. Nos reconhecemos e temos consciência que somos fracos. Pedimos, Senhor, Tu és a nossa força. Fortalece-nos, ó Deus e Pai querido. Fala conosco através da Tua palavra. Ajuda-nos a ficarmos longe da mentira e sempre usarmos a Tua santa palavra como a medida padrão. Esta é minha oração, por mim, pelos meus irmãos e irmãs, no santíssimo nome daquele a quem aguardamos vir nos buscar, Jesus Cristo. Amém. Hoje a gente vai falar de medida padrão. Medida padrão. Tudo tem medida padrão, você já notou? Até a beleza tem padrão, né? Apesar de que muda, né? Mas tem padrão. Carro tem medida padrão. Sapato tem medida padrão, tem um número, né? 40, 41, 42 e vai por aí. Tudo tem medida. E na nossa vida existem também as medidas para a gente poder viver. Tudo tem medida. E qual que é o padrão? Qual que é a medida da nossa vida? Nossa vida tem um padrão que a gente precisa viver. Como é que a gente define o que vale a pena, o que não vale a pena, o que é bom, o que não é, o que é ruim, o que não é, o que é preocupante, o que não é, através dos padrões que nós temos. Vamos abrir a Bíblia para a gente saber da medida padrão. E eu não quero me engrandecer, não é nada disso, gente. É só alerta. Sempre eu gosto de trazer alertas, né? Eu agradeço muito a Deus por essa... Enquanto você abre sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9. Aos Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9.
Enquanto você abre aí a Bíblia, eu quero falar isso. Por favor, entenda o que eu estou tentando dizer. Eu não, de maneira nenhuma eu estou me engrandecendo, não é nada disso. Eu estou aqui agradecendo a Deus por esta oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui juntos, e todos os dias aqui nós crescemos um pouco, um pouquinho que seja, né? Tiquitito que seja, na graça e no conhecimento do Senhor. Todo dia a gente se sente mais forte, mais sustentado, porque quem nos sustenta não é um ser humano, é Deus. Quem nos sustenta é um ser espiritual. Quem nos ensina é o próprio Espírito Santo de Deus. Nós nos reunimos aqui todos os dias e o Espírito Santo vai ministrando, vai trabalhando, vai servindo na vida de cada um de nós. Na minha de um jeito, na sua do outro. Na mesma palavra ele vai trabalhando na vida de cada um de nós. E eu me sinto um privilegiado. Sou privilegiado. E eu agradeço a Deus por isso todos os dias, pela bondade do Senhor em nos manter na palavra pura, santa, cristalina e verdadeira. Vamos ler aqui Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9, para depois eu expor a verdade para vocês, o padrão, a nossa medida padrão, nosso padrão de medida. Gálatas 1, versículos 8 e 9. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Olha, você sabe que anátema é uma palavra grega, né? Anátema. E quer dizer, é uma maldição. Anátema é um sujeito maldito. Então, todo aquele que prega um evangelho diferente deste que está na Bíblia, deste que pregou Paulo, João, Pedro, né? É anátema. E eu glorifico a Deus, porque a gente nunca sai da Bíblia. Nós somos humanos, você é humano, eu sou, a gente é falho. Mas o Espírito de Deus sempre nos puxa, nos corrige, nos puxa no sentido de corrigir, né? Ora, não é assim. Olha ali, olha aqui. Então,
A Bíblia mesmo ensina para a gente aqui, em Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9. E vamos ser assim, do jeito que eu sempre sou, bem claro. Ou eu procuro ser claro, pelo menos. Às vezes acho que eu não consigo, mas eu procuro. Que quem não quer seguir a Bíblia, ou quem acha, eu não vou conseguir. Tem gente que já, antes de começar, diz, eu não vou conseguir. Então nem começa, né? Porque seguir a Bíblia não é fácil. Não, tem hora que a gente quer sair do caminho, porque tem gente que nos irrita, nos incomoda, nos atrapalha. Não tem, parece que tem pessoas que quando eles olham para você, você está com aquele ar, assim, com aquele semblante de paz, de tranquilidade. A pessoa fala, eu vou tirar ele do sério agora. E tem dias que a gente, né, sobe nas tamancas, ué. Mas isso faz parte da vida. Isso faz parte do ser humano. O importante é, se você subiu nas tamancas, você entende, né? É você reconhecer, olha, não deveria ter feito, fiz, estou arrependido e não quero mais fazer. Né? Porque isso acontece com qualquer pessoa. Eu não vou vir aqui dizer, eu subo, tem hora que eu fico muito bravo, mas bravo que vocês não fazem ideia. Eu não me sinto feliz com essas condições que a vida me apresenta. Mas eu não sou melhor do que ninguém. Não sou melhor. Eu sou pior do que muita gente. A diferença é que, não a diferença entre eu e vocês, a diferença de ser pior do que muita gente é que muita gente não se arrepende e nós nos arrependemos. Pedimos perdão, pedimos que o Senhor nos fortaleça para não errarmos novamente, porque sabemos que com o Espírito Santo, presta atenção, eu uso essa frase sempre. Não é que com o Espírito Santo nós não vamos pecar. Com o Espírito Santo eu posso não pecar. É muito diferente. Porque todo cristão tem o Espírito Santo morando nele. Mas isso não quer dizer que ele não peque. Ele pode não pecar. Ou você acha que quando você peca, o Espírito Santo vai embora? Não, o Espírito Santo é que nos convence do pecado, não é? Então. A Bíblia ensina para a gente, nisso que a gente acabou de ler aqui, que a Bíblia, a Bíblia, é a medida padrão para a gente determinar a verdade do engano. Medida padrão. Qual que é a medida padrão da nossa vida? A Bíblia. Porque ela que nos ajuda a marcar até aqui é verdade, daqui para frente é engano. Tudo aqui é mentira. Entendeu? É a Bíblia. E Paulo aqui, na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9, ele vai no limite. Ele diz, olha, que um anjo descer do céu aqui e começar a pregar um evangelho diferente desse, ele é um anátema. Ele está mentindo. Olha que limite. Então, o que a gente tira desta passagem aqui? Como é que nós vamos entender esta passagem?
nós vamos entender que não é quem ensina, mas é o que está sendo ensinado, é que vai diferenciar a verdade do engano. Porque pode até vir um anjo e ensinar engano. Entendeu? Pode vir um anjo aqui, um varão de branco, como fala, né? E ensinar um monte de coisa. Porque você vê que onde normalmente se fala que está vendo um varão de branco, a maioria das coisas que se faz ali são coisas absurdas quando comparadas, quando confrontadas com o Evangelho. Então, não é quem é que está. Ah, ele é um homem. Não, ele é um homem. Não é quem ensina, mas é o que ele está ensinando. Isso que ele está falando é bíblico ou é coisa da cabeça, da vontade, da carne? É isso que nós temos que diferenciar. Esse é o discernimento de espírito. Ele está pregando o quê? O que vem do Espírito Santo, ou ele está pregando o que vem do espírito dele, da cabeça dele, ou até de um espírito demoníaco? É isso. É isso que Paulo está fazendo. E eu quero alertar vocês, por favor, não me entendam como ele está falando. Não estou falando mal. Eu estou falando o que a Bíblia diz do assunto. Acabou. Mas como? Como que alguém faz dança de umbanda, de candomblé, dentro de um lugar que se diz de Cristo? Como é que a gente explica isso? Não explica, é engano. Aos olhos da Igreja Católica, Apostólica, Romana, Ícar, que é comprido falar Igreja Católica, Apostólica, Romana, não é? É romana. Então a gente já fala Ícar para facilitar. Aos olhos da Ícar, eu sou anátema. Eu sou anátema aos olhos da Ícar. Por que você é anátema? Porque eu rejeito totalmente a autoridade do Papa. O Papa, para mim, não é autoridade. Não é autoridade. Então, aos olhos da Igreja Católica Apostólica Romana, todos que rejeitam a autoridade do Papa são malditos. Mas qual é a minha medida padrão? É a Igreja Católica Apostólica Romana? Não. A minha medida padrão é a Bíblia. Então eu tenho consciência que eu não sou maldito. Porque aos olhos da Bíblia, Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9, maldito é todos aqueles que ensinam um evangelho diferente. Olha como não é fácil seguir Jesus. Olha como a gente precisa do mínimo, do básico do entendimento. Quarta-feira, dia 7, vai ter início o conclave.
Aliás, vou indicar para vocês mais uma vez. Até se você é católico, tem parente, peça para assistirem o filme Conclave. Estou falando desse filme antes do Papa morrer, hein? Assistam o filme, vocês vão ver o que é aquilo. Por quê? A gente precisa ter base naquilo que a gente acredita e naquilo que a gente chama de mentira. Nós precisamos ter base. Porque aos olhos da ICAR nós somos malditos. Mas o meu padrão de medida não é a Igreja Católica. O meu padrão de medida é a Bíblia. Então, não sou eu que sou maldito, não sou eu que prego um evangelho diferente. Não sou eu. Eu estou pregando o evangelho que está escrito aqui. Por quê? Eu não sei, de repente você muda de ideia, você fala, ah, não, a partir de agora eu vou seguir o Papa. Tudo bem. Vou ficar triste, porque eu falhei. Falhei com você. Mas é uma decisão sua. O que eu não posso é simplesmente ficar calado, boca fechada, vendo tudo desmoronar e lá com aquela cara de pastel. Não posso, eu tenho que falar. Então, apesar da ICAR ver a sucessão apostólica como lógica e necessária para Deus, a Bíblia Sagrada, a Bíblia, ela afirma que Deus providenciou a igreja dele. A igreja. Igreja são pessoas. Dois ou três reunidos em nome de Jesus, ele está. Você não entendeu, Maria Creus, o filme? Que isso, Maria? É aquilo que você viu no filme que acontece lá dentro dos palácios do Vaticano, na sucessão de Papa. É aquilo que acontece. Enfim. Deus guia a igreja dele. E Deus providenciou a igreja dele com uma medida padrão. Primeiro, as escrituras, tudo que está escrito aqui, a Bíblia é infalível. Se há alguma coisa infalível neste mundo, falível neste mundo material, onde tudo falha, a única coisa que não falha é a Bíblia. Entendeu? Tudo nesse mundo falha. Você pode tirar um carro novinho da agência. Daqui a pouco o carro está falhando. Pode acontecer. Mas tirei o carro agora, nem cheguei em casa. Pois é. Não é? Você pode mandar fazer uma roupa no melhor alfaiate, na melhor costureira, no melhor estilista. Ora, experimentou, ficou tudo bonito. A hora que você chegou na sua casa, você viu um defeito. Tudo nesse mundo falha. A única coisa que não falha é a Bíblia. Isso você confirma lendo Atos, capítulo 20, versículo 32. E vai passar um capítulo 17, versículos 10 e 12. Isaías 8:20. A Bíblia não fala. E
E veja bem, é isso que eu quero que você tenha, no mínimo, que você já tenha ouvido falar disso. Porque senão você vai ser enrolado pelo erro. Quando Pedro, presta atenção, quando Pedro lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, quando Pedro fala daquilo que Paulo escreveu, ele fala que aquilo que Paulo escreveu está na mesma categoria do que os outros escritores da Bíblia escreveram. Não tem ninguém melhor nem ninguém mais. Nem ele se coloca como o melhor. Se você ler aí 2 Pedro 3,16, você vai ver que ele fala de Paulo como uma pessoa escrevendo coisas corretas e que às vezes alguém não entende. Segunda coisa, o Papa não é o sumo sacerdote, o sumo pontífice, não é ele. Porque a Bíblia diz que não é. Não é o Mário que fica falando mal. Eu não estou falando mal, estou trazendo para você o que a Bíblia fala deste assunto. Se você abrir em Hebreus, capítulo 7, versículos 22 ao 28, você vai ler que o sumo sacerdote, o sumo pontífice, é Cristo Jesus no céu. Então não vamos discutir com quem? Com a Bíblia? Que nem o marido daquela senhora que eu conheci, que disse que contestava a Bíblia. Contestar qualquer um pode, por ignorância. Daqui a pouco vai começar o conclave, passa uns dias, solta lá a fumacinha branca. Já tem o novo Papa. Mas o que muda? Porque você vê que cada um que entra é livre até certo ponto para implementar as suas ideias. Um tem uma ideia de um jeito, outro tem a ideia de outro. Uns até vão contra frontalmente o que está na Bíblia, apoiando casamento gay, relacionamento de pessoas com o mesmo sexo. E aí? A Bíblia diz, eu gostaria muito que você checasse isso que eu estou falando. A Bíblia diz em João, Evangelho de João, capítulo 16, versículos do 12 ao 14, que depois que Cristo morre e ressuscita, mas ele vai para o céu. Quem é que guia aqui na terra? Quem é que guiou depois da morte e ressurreição de Jesus, aqui na terra, os apóstolos, a verdade? Quem nos guia até hoje para a verdade? Quem é que nos guia? É o Papa? É o pastor? Não. A Bíblia, em João 16, do 12 ao 14, diz que depois da morte e ressurreição de Jesus, quem guiou os apóstolos e quem guia os cristãos é a provisão do Espírito Santo. Você precisa saber disso. Quem é que dá os dons aos crentes? É o Papa. Olha, hoje eu vou dar dom. Não é. Quem é que dá
os dons aos crentes para a obra, para o crescimento da igreja. Quem é que dá? Eu sei lá se amanhã vai vir alguém e falar, olha, eu vou fazer uma distribuição de dons aqui. De repente aparece isso, porque hoje qualquer coisa pode aparecer, né? Mas é o próprio Espírito Santo de Deus que dá aos crentes para a igreja os dons. Dom de ensino, né? Dom de misericórdia. E esses dons estão descritos na palavra de Deus. Você já tinha parado e pensado nisso? Espera aí. Quem nos guia é o Espírito Santo. Quem distribui os dons é o Espírito. Romanos capítulo 12, versículos 3 a 8, Efésios 4, do 11 ao 17, Hebreus 4, 12. Porque quando a gente começa a entender essas coisas, a gente começa a falar, peraí, é verdade, esse negócio dos dons continua sendo do jeito que a Bíblia diz que é. Eu não estou aqui dizendo que os papas, apesar de que houveram papas, e quando a gente critica o Vaticano por todo aquele dinheiro, por toda aquela pompa, por todo aquele mármore, por todo aquele ouro, a gente não pode deixar também por debaixo do tapete o que muitos líderes da igreja chamada evangélica faz, né? Com templos que mais parecem palácios, por construção de coisas por enriquecimento. Também não há diferença, hein? Se lá está errado, aqui está errado também. Porque o pau que bate em Chico também bate em Francisco. Não é? Então a gente não pode deixar falar, não, porque o Vaticano, mas está cheio de denominação aqui milionária. Terreno. Bom, vocês estão entendendo, né? Então, existiram papas, pessoas honradas, mas isso humanamente falando. Como seres humanos, eles não eram nem um ponto, nem um tio melhor do que qualquer um de nós. Então, meu irmão e minha irmã em Cristo, isso é o básico, isso é o padrão, isso é a medida padrão para a gente aceitar ou recusar as coisas. O ensino de qualquer denominação cristã tem que ser fundamentado na Bíblia, não pode se acrescentar nada, não pode subtrair nada. Debaixo de risco, se isso acontecer, de surgirem novos ensinamentos. É o que Paulo fala aqui em Gálatas capítulo 1, versículos 8 e 9. Porque senão as pessoas começam a seguir os caminhos errados. Este é o alerta
Dê outra lida em Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9. Paulo vai, olha, se um anjo descer aqui do céu, olha o que ele fala. Ele não está falando, se aparecer um anjo. Não, ele fala, se vier um anjo do céu e pregar um evangelho diferente desse que nós estamos pregando, ele é maldito. Esta não é a visão da denominação do catolicismo romano. Não, esta é a visão bíblica. Ou a gente segue, luta, batalha, porque seguir a Bíblia não é fácil. Não é fácil. Muita gente é chamada a seguir a Bíblia. Cada vez que a gente está pregando, a gente está chamando. Nós somos chamados a seguir a Bíblia. Quantos se dispersam no meio do caminho? Porque se confundem, porque aceitam tudo que é novo. Por que está cheio de coisas novas nos púlpitos? Agora está a febre dos pregadores infantis. Né? Febre. Por que as pessoas aceitam? Porque os púlpitos estão sem palavra. Qualquer novidade vem ali, preenche, substitui. E a gente não pode deixar de ter isso na nossa mente. Se é bíblico, não é novo. Não pode ser novo. A Bíblia tem, juntando o Novo com o Velho Testamento, tem uns 4.000 anos, um pouquinho mais até. Se é bíblico, não pode ser novo. Se é novo, não pode ser bíblico. Então, quando vem uma coisa nova, vai lá, tenta descobrir, isso veio da onde, começou quando, por que isso está acontecendo. Isto é bíblico. É bíblico. A gente tem que perguntar para a gente. Isto é bíblico? Jesus fez isso? Algum apóstolo fez isso? Não. Então não é bíblico. Não, mas Deus... Aí começam a surgir as pessoas começam a lembrar, daquelas passagens assim, e querem trazê-las para sustentar a mentira. Não, é que Deus usa as coisas loucas, mas espera aí, vamos entender a passagem. Isso é louco ou é insano? As coisas loucas não são coisas insanas. São loucas para quem não entende. Agora, a coisa insana é fora da sanidade. É fora da medida padrão. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Gente para enganar você está cheio por aí. Os púlpitos estão vazios. É só historinha. É só história, porque é história, porque é história, porque não sei quem, porque... E aqui, e a Bíblia? E preparar, e falar, olha, isso aí é balela. Eu não aceito a autoridade papal como sendo autoridade bíblica. Acabou. Ah, você é anátema. Sou anátema para quem? Para a Bíblia? Então me mostra na Bíblia que eu sou anátema. É assim que a banda toca. Irmã, não é que parece que as pessoas estão cegas, Marília. As pessoas estão cegas. Aliás, elas nunca enxergaram.
Deus querido, Pai Todo-Poderoso, nós rendemos glórias ao Senhor, porque o Senhor é bom para conosco. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado base, fundamento. Nós te agradecemos porque o Senhor tem feito brilhar na nossa mente a medida padrão. A medida padrão do homem é a Bíblia Sagrada. Uns só vão ter essa verdade depois que morreram. Só vão entender isso depois de morrer. Ah, porque eu não fiz isso? Ah, eu quero fazer. Agora não dá mais. Agora não tem mais jeito. Outros entendem durante a vida. Alguns entendem, mas não seguem. Outros entendem e batalham para seguir. Ajuda-nos, Senhor. Não somos melhores que ninguém. Nada, em nada somos melhores. Até muitas vezes piores. Mas nos rendemos à soberania de Cristo e nos reconhecemos como pecadores e carentes do perdão e da salvação. Esta é minha oração por mim, pelos meus irmãos e irmãs, no nome do Cristo Jesus. Amém.